Olá, esse é o nosso Momento com Jesus. Vamos estudar esse assunto intitulado O Perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que o apóstolo Paulo trata desse assunto na sua primeira carta aos Coríntios. Maneira da ressurreição, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios. É só você abrir aí o seu Novo Testamento e você vai ver a aula que o apóstolo Paulo traz sobre o perispírito. Ele chama de corpo espiritual. A palavra perispírito foi criada por Allan Kardec quando ele codificou a doutrina espírita. Peri vem do latim, que quer dizer casca, e espírito, isto é, casca do espírito, ou seja, corpo do espírito. Daí a palavra perispírito. A pergunta 93 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito propriamente dito vive a descoberto? Ou, como pretende alguns, envolvido por alguma substância? E a resposta está aí. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, isto é, para nós aqui na Terra, mas ainda bastante grosseira para nós, para os espíritos já do outro lado. Suficientemente vaporosa, essa matéria do perispírito. Entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transpor-se para onde quiser. Então, o perispírito é um corpo quintessenciado, portanto, uma matéria vaporosa e que ela é moldável, segundo a vontade do espírito, dependendo, é claro, da evolução de cada um, porque tudo depende da evolução do espírito. Nós temos aí um esboço, que é a substância vaporosa. Está aqui esse vermelho, que é o perispírito. No momento da morte do corpo, nós perdemos esse corpo e nós vamos viver com outro que é a mesma semelhança do corpo físico. Daí então a razão da vida espiritual ser verdadeira, porque nós temos o nosso verdadeiro corpo. Isso é muito importante, esse assunto. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Mais um exemplo aqui. Nós temos aqui uma pessoa deitada e aqui o perispírito saindo do corpo. Isso acontece no sono. Quando a gente sonha, o perispírito sai do corpo. Então quem sonha é o perispírito. O corpo fica aqui deitado, ligado por um cordão fluídico do perispírito à pituitária. Muito importante esse assunto. E aqui eu chamo a atenção, estou falando desse assunto exatamente por causa de um outro assunto, que é o suicídio. O suicídio é a pior coisa que uma pessoa pode fazer na sua vida, porque ele não mata, ele não acaba com a sua vida. Ele vai acabar com esse corpo físico que está aqui, assim que ele, por infelicidade ou por ignorância, ele vai tirar a vida desse corpo, ele vai ficar com isso. E vai aumentar muito mais o problema dele. Porque se ele tinha um problema aqui na Terra, e achando que suicidar resolveria o problema, ele vai criar um problema muito maior. Porque ele vai intervir na lei divina. E não se brinca com a lei divina. Ele vai criar um problema, um karma pesado, que vai levar aí no mínimo 500 anos ou 1000 anos para sanar esse problema, que é tirar a vida do corpo físico, e só pertence a Deus. E ele vai então aqui, no corpo perispiritual, sofrer e muito. Então não vale a pena nem pensar em suicídio. Aliás, quando bater esse pensamento, a gente deve fazer o que Jesus pediu: orar e vigiar. Então fica atento, cuidado, não pensa essas coisas negativas. Tirar a vida, porque você não tira a vida. A vida é um dom de Deus. Nós temos 7 corpos. Nós vamos ver para frente aqui. Outra pergunta: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Como é que é formado o perispírito? De onde é que é tirada a matéria? Porque nós sabemos que o corpo físico vem de um espermatozoide e de um óvulo e forma esse aglomerado de trilhões de células montando o nosso corpo físico. Olha a bênção de Deus. E tem gente que ainda não acredita em Deus, ou pelo menos fala que não acredita. E quando a gente sai desse corpo, nós temos o nosso, então, segundo corpo. De onde é que tira esse envoltório?
Resposta: do fluido universal, isto é, do fluido cósmico universal, de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Então, cada globo, o espírito retira o fluido cósmico. Está aqui, ó, um exemplo. Fluido universal. Nosso perispírito é formado de fluido cósmico universal. Mais um exemplo aqui. Aqui as mãos, repleta de fluido. Se você fizer esse teste na sua casa, você vai perceber. Esfrega uma mão na outra, com concentração, e você vai sentir o fluido nas suas mãos. Aqui mais um raio de fluido cósmico universal. Então é essa energia, com essa propriedade que Deus, o Pai Criador e os engenheiros dos siderais, além, sublimado, e outras vidas fora da Terra, é que eles formam o perispírito. Tudo se encadeia na lei de Deus. Mais um exemplo aí de fluido universal. Ciência da ciência. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Aí então, quando Jesus é um exemplo. Quando ele veio na Terra, ele preparou 1000 anos para poder vir à Terra, deixando seus planetas sublimares de luzes resplandecentes para habitar um planeta denso, pesado, para moldar o seu perispírito. E muito importante esse assunto, e eu conclamo a você que estude. Estude, porque nós vamos precisar desse assunto. Aqui mais um exemplo do perispírito. Aqui o fluido cósmico universal envolvendo uma criança que está no ventre da sua mãe, sendo gerada. Você pode observar aqui que você vê o fluido cósmico universal envolvendo todo o corpinho, consequentemente moldando o perispírito no corpo físico. Fundamental. Uma outra coisa triste é o aborto, que se a mulher aborta, ela não vai abortar só o corpinho, ela vai abortar todo esse aglomerado energético divino que está sendo montado para que o espírito possa habitar temporariamente o corpo físico. Está transgredindo a lei de Deus. Muito sério. Vamos para frente. O envoltório semimaterial, isto é, o perispírito, do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Resposta: sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Isso é verdadeiro e todos sabem disso. Num passado mais longínquo, eles chamavam de assombração, quando via alguém. Na verdade, é alguém que estava preso ainda na matéria, e a pessoa que via, sentia, são pessoas perceptíveis e consegue perceber a presença de um perispírito. Claro que o perispírito está aliado ao espírito. Quando a gente fala que viu o espírito de alguém, não viu o espírito, a gente viu o perispírito. O espírito, na verdade, é invisível aos nossos olhos. Aqui nós temos mais um exemplo. Os nossos corpos, estamos vendo 3 corpos aqui. O corpo físico, do pretérico e o perispírito. Vamos mais. Está aqui o nosso aglomerado de corpos. O corpo físico, o do pretérico, que é o nosso segundo corpo, o terceiro corpo, que é o perispírito, o quarto, que é o corpo astral, e o quinto, que é um dos mais importantes, que é o corpo mental. É esse corpo aqui que envolve todos os outros corpos. É onde está registrado todo o nosso arquivo mnemônico de vida passada. Na Índia é chamado de registro akáshico. E o André Luiz chama de corpo mnemônico, onde está registrada a nossa memória do passado. Fantástico! Jesus fala desse assunto, nos alertando quanto à segunda morte. Se a pessoa suicidar
várias vezes em cada encarnação, ele perde todo esse aglomerado aqui, ó. Todo. Ele volta a se tornar um ovoide e perde o quinto corpo. Apaga toda a sua memória no subconsciente. Jesus fala lá em Mateus, cuidado com a segunda morte. E o sexto é o corpo crístico. E o sétimo corpo é o corpo divino. Nós vamos dar uma parada e voltaremos na sequência desse assunto, que eu acho muito, muito importante tomar consciência desse aglomerado de corpos que nós temos. Na ocasião da morte física, nós perdemos dois, que é o corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico é uma energia que envolve o corpo físico, não é o perispírito. O duplo etérico, ou o princípio vital, é que dá vida ao nosso corpo físico. Dá vida ao nosso corpo físico. E o perispírito é onde nós vamos a viver com ele no mundo espiritual. É o nosso verdadeiro corpo. Eu deixo o meu abraço e convidando a você para a segunda parte. Fiquem na paz. Namastê.